José Eduardo dos Santos e outros vários nomes que podíamos citar aqui, assumiram papéis de responsabilidade muito cedo. Eram muito jovens quando assumiram papéis de destaque. Mas chegada a nossa vez, aquela geração que assumiu o papel de destaque muito cedo tem um grande problema de transição geracional. Perpetuaram-se nos cargos, acostumaram-se às benesses e não querem largar. Quando chegou a vez da juventude tomar a dianteira do cargo, inventou-se um pensamento errôneo de que não, eu sou de idade avançada, mas eu tenho espírito jovem, eu sinto-me jovem, eu sou jovem de espírito. Não, nós não estamos aqui a apelar à questão da juventude de espírito, nós estamos aqui a apelar à questão da juventude de facto. Vejamos só, tenhamos só exemplos de quantos, das duas últimas pessoas que estão no cargo do Ministério da Juventude e Desporto, que é um ministério vocacionado mesmo à juventude. Tivemos a anterior ministra com 60 e tal anos de idade. E agora foi ajustado alguém que foi, por conta de pronunciamentos que não foram politicamente muito corretos, foi afastado do cargo que ocupava no partido. E depois, em forma de ajuste, foi colocado no cargo do Ministério da Juventude e Desporto. Estou a falar do Rui Falcão, muito bem conhecido por todos nós. Não estou aqui a questionar a meritocracia do Rui Falcão. Estou mesmo aqui a falar a questão de números. Ainda só estou a falar de idade. Como é que alguém de 60 e tal anos na altura e agora alguém de 50 e tal anos vão entender o pulsar da juventude nos dias de hoje? E eu não quero aqui dizer que nós estamos a afastar os mais velhos da nossa correlação. A sociedade é composta por 3 principais faixas etárias: os adultos, a juventude e as crianças. E essas 3 faixas etárias precisam coabitar entre si, no sentido de cada um ser responsável por aquilo que respeita a sua faixa. Cada um deve entender que nesta fase eu preciso estar posicionado assim e fazer isto. E o outro também respeitar a faixa em que se encontra. Não podemos ocupar espaços. Uma criança não pode preencher o espaço da juventude. Como um adulto também não pode preencher o espaço da juventude. E a juventude não pode preencher o espaço da idade adulta. Este aqui é o grande problema que temos. Definimos mal quais são os espaços. Achamos que os cargos de responsabilidade devem ser só das pessoas adultas. Está errado. Os cargos de responsabilidade devem ser das pessoas competentes, adultas ou jovens. E nós vemos em vários exemplos que citamos aqui, de vários heróis nacionais, que quando eram jovens, estou a falar jovens antes dos 35 anos, sim, ocuparam cargos de responsabilidade, porque eram competentes para tal. Hoje, muita juventude competente não ocupa esse tipo de cargos, infelizmente, porque eles acham que não são competentes para tal por causa da questão de números. E uma última nota é sobre a instituição do 14 de abril. É controverso, obviamente. Eu sou uma das pessoas que discorda com a data, respeita, porque foi escolhida num espírito democrático, não é? Foi em Cabinda, em 2005, numa atividade de várias organizações da sociedade civil. Só que precisamos perceber que em 2005, as organizações da sociedade civil reconhecidas, para além das organizações partidárias, a maior parte eram com um pendor político partidário e ligados mesmo ao MPLA. O CPJ, na altura, embora não ser uma plataforma partidária, a maior parte das organizações que filiavam o CPJ na altura tinha algum vínculo com a JMPLA. Os líderes dessas organizações da sociedade civil, até hoje ainda temos alguns resquícios disso. Apesar de serem chamadas organizações da sociedade civil, os seus líderes haviam emanado do partido JMPLA. Estamos a falar da AJAPLAS, do Movimento Nacional Espontâneo, só para citar essas duas, por exemplo. Eram líderes partidários a representar associações da sociedade civil. Então não colocaram impedimento nenhum na instituição de uma data que era fortemente ligada ao partido do MPLA. Hoje por hoje, a democracia faz assim mesmo, matura-se com o tempo. Era importante, 2005 a 2024, estamos a falar 19 anos depois, era importante talvez ao completarmos 20 anos da celebração da data, sim, ao completarmos 20 anos de celebração da data, voltamos a sentar e fazemos um balanço. Se no espírito democrático for
novamente for decidido que se mantenha a data, a democracia nos leva a respeitar. Mas hoje, como as associações da sociedade civil já estão mais maturadas, provavelmente poderá se propor uma data mais consensual e que quando formos celebrar, todos nós vamos nos rever nas do partido. Félix Bela, que balanço se lhe oferece dizer em relação à vida do jovem atualmente? Acredito que é positivo e ainda assim queremos mais. No passado, nós éramos indicados, ouvíamos os nossos mais velhos a dizerem que éramos o futuro do amanhã. E hoje, no presente, devemos olhar com muita responsabilidade, primeiro, a manutenção da paz e a luta desta reconciliação nacional, que muitos ainda também têm estado a contestar a forma como tem sido conduzida através de feitos, através de atos, através de palavras, esta mesma reconciliação nacional. Somos chamados também com muita responsabilidade. Acredito que estamos preparados a levar a bom porto a nossa nação através de competências e habilidades, e isso o Executivo tem estado a pôr à disposição de qualquer um que queira abraçar através de formação. E todos nós jovens somos chamados a isso, porque as gerações vão passando. Se no passado nós éramos crianças, hoje somos jovens e queremos uma Angola cada vez melhor, não vamos só de braços cruzados olhar de quem é a responsabilidade de fazer A ou B, levar Angola a bom porto. Mas os jovens têm as mesmas oportunidades atualmente? Acredito que não, como nunca houve em qualquer lugar oportunidade para todo mundo, porque isso passa-se por um processo. Nós somos muitos. E desde já no passado, se na década em que nós nascemos, de 80, a população era estimada entre 10 a 12 milhões de habitantes, hoje estamos perto de 40 milhões, ou se quiçá já passamos. Somos muitos e não é possível, de uma só vez, ter que atender à necessidade de qualquer um dos jovens. É verdade que cada um de nós deve estar preparado para que só ter a oportunidade, sim, de fazer aquilo que são as suas aspirações. Mas ainda assim, o contributo de qualquer jovem não quer com isso dizer que deve ser indicado a assumir um ou outro cargo. Não quer com isso dizer que o facto de não ser um funcionário público também não lhe é chamado à responsabilidade de ser um bom patriota, de fazer projetos, de sonhar Angola. Não. Um jovem, eu me tornei funcionária pública já com maior idade. Não quero com isso dizer que sou velha, né? Mas na idade jovem, muito lutei para ser funcionária pública e não consegui. Nem por isso eu, de braços cruzados, esperava que fizesse alguma coisa por mim. Muito bem. Nilson, daqui a pouco. O jovem é visto atualmente como o futuro do amanhã? Certo. Se o jovem é visto atualmente como o futuro do amanhã, a princípio, o jovem não deve ser visto como o futuro do amanhã, porque o jovem é o presente. O futuro do amanhã é a criança. O futuro do amanhã é a criança. Porque quando nós falamos sobre a juventude, estamos a falar essencialmente sobre um adulto. Estamos a falar essencialmente sobre um adulto, porque a palavra juventude não vem a significar que a pessoa não tenha maturidade, ou seja, ou ainda não seja adulta. Então, o jovem é o presente, já não é o futuro. E quais são as vantagens de ser jovem? As vantagens de ser jovem. As vantagens de ser jovem é que nós estamos na nossa idade mais produtiva e temos a maior força de nos engajarmos e podemos cumprir com aquilo que são os melhores anseios do país. Antes de dar continuidade a essa pergunta, eu queria só acrescer algo em nota introdutória aqui. A abertura do mês associativo foi feito aliás, a abertura do ano associativo teve como lema Juventude Empoderada, Angola Desenvolvida. Por que eles escolheram esse tema? Porque
realmente eles têm visto que a juventude não está empoderada e Angola até certo ponto está atrasando o seu desenvolvimento ou que está no seu crescimento, porque se nós tivermos que analisar os últimos anos, Angola, em vez de estar a crescer, e principalmente a juventude tem vindo a regredir. Por isso é que esse tema aí é atual, porque a juventude geralmente não é tida nem achada, uma vez que eles são a maior força dessa sociedade. Já não são nem o futuro, nem o passado, eles são o presente, porque os mais velhos já passaram, as crianças sonham com o futuro e nós, os jovens, é que temos que fazer acontecer a coisa. Então, as maiores mudanças têm que acontecer nessa sociedade, tem que ser fruto daquilo que são as nossas lutas, os nossos trabalhos, assim sucessivamente. Gente Freitas, o jovem é a força motriz do país. É de facto a força motriz do país, mas erradamente nós resumimos a força motriz em força física. Por quê? Este é que é o grande problema. Quando se diz que a juventude é a força motriz, erradamente pensamos que é força física, porque olhamos a juventude como aquela franja mais robusta, que vai fazer as coisas funcionarem, que vai engrenar a máquina. E pensam que é só força física. A juventude não é só força física. É força física, mas também é força cognitiva, não é? É força de vontade. Porque um jovem não pode demorar a sair da cama, um jovem não pode demorar em assumir responsabilidade. Nós ouvimos aqui, quando a colega Bela disse bem, era o comandante da frente, mas foi ele a cortar os arames, porque ele tinha um espírito jovem e sentia que eu tenho que andar na frente das tropas. Era destemido. Não é destemido só na força física, nas iniciativas político-partidárias, iniciativas militares. Esse que é o papel da juventude. Então, ainda bem, e na nossa segunda fala ficou claro, que a gente não vai aqui se demorar a atribuir culpas. Não é? Porque isso é que tem atrasado o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós não vamos aqui demorar a atribuir culpa, mas sim atribuir responsabilidades. Porque se nós chamamos à baila a questão de responsabilidade, vamos ver que os culpados da sociedade estar como está hoje somos nós mesmos jovens. Eu disse no princípio que temos sido afastados dos papéis de decisão, dos locais de decisão, mas isso não é culpa de quem lá está, é culpa nossa que não traçamos os caminhos de lá chegar, porque eles no tempo deles de jovem fizeram-no e chegaram lá enquanto jovens, mas nós estamos à espera que alguém decida, pronto, jovens, já governamos muito, já trabalhamos muito, agora tomem, é vossa vez de fazer. Não, o poder não é assim, Maquiavel é muito claro quanto a isso. O poder deve ser conquistado se a juventude quer ser verdadeiramente a detentora do poder hoje e traçar os seus próprios caminhos, isso é preciso ser conquistado. Hoje encontramos muitos jovens envolvidos em drogas também, assaltos e é aí onde eu estou a chamar mesmo a responsabilidade da juventude. Primeiro é que quem está lá, que não é jovem, vai te dizer que, jovem, você vai ajudar a construir o país. Não, o jovem não vai ajudar, porque quem ajuda não sente-se responsável do processo. O jovem vai construir o país, não vai ajudar a construir. O jovem vai construir o país. Só essa narrativa já muda a perspectiva da tua responsabilidade. Se você vai ajudar o Junilson a construir a casa dele, estando presente ou não, o Junilson vai continuar a construir a casa dele, porque você só está a ajudar. Mas se você vai dizer que eu vou construir a casa, você não vai ajudar a pessoa a fazer. E a juventude, quando pensa que está a ajudar a construir, ele acha que ficar 6 horas sentado no muro com 2 grades de cerveja embaixo das pernas, isso para ele é indiferente, porque não é ele que vai definir o destino do país. Ele até diz que os que pensam no país estão lá, eu aqui, a minha vida, caiu o salário, pegou umas birras, está na placa, fez uma ficha, espera que a ficha entre. Não é? E assim o caminho está traçado. As oportunidades, e diz que não têm sido dadas oportunidades. As oportunidades existiram naquela altura. Existem hoje e existirão sempre. Até quem defende que na crise há mais oportunidades ainda. Agora, o problema é que se criou uma sociedade em que as pessoas pensam que oportunidade é chefia. Para falar, não, agora tenho a minha oportunidade, é só quando chega no cargo de chefia. Não, a oportunidade
não é na chefia. E também é culpa de quem achou que as benesses só são para os chefes. Os jovens devem pensar a sua própria vida, fazer o seu próprio caminho. Por isso é que hoje nos partidos políticos a pessoa está militar, não para fazer o partido crescer. Está militar para ser notado e para ser nomeado. No governo está a trabalhar, quer ser o mais notado. Não estou a dizer no MPLA, estou a dizer nos partidos políticos. Quem mais milita é olhar para cargo de chefia. Isso é mesmo assim, não é por outro caminho. Porque ele olha no cargo de chefia o sítio das benesses. Então, o foco não é produzir. O foco é ser notado para alcançar a chefia onde estão as benesses. É assim nos partidos políticos, é assim nas organizações, é assim nas instituições públicas, é assim em todo o sítio. Olha-se para a chefia, porque é a fonte de benesses, mas a chefia é um lugar só. Quanto mais são 10 postos, quanto mais são 20 ministros. Mas enquanto você estiver na tua instituição, o que é que você deve fazer para construir, de facto, um país sustentável? E isso não será dado assim para a juventude. Tomem, agora o país é vosso. Não, você deve pensar onde lá estás, no cantinho onde você está. O que é que eu posso fazer para ter uma Angola melhor? E quando você estiver a construir uma Angola melhor, por arrasto, você vai levar muitos jovens contigo. Eu gosto de citar exemplos próprios. Eu digo, eu pelo menos decidi ir ao campo. Sabes quantas pessoas eu tenho hoje assalariadas por eu ter decidido ir ao campo hoje? Quantas pessoas eu pago na minha fazenda? Eu decidi, por exemplo, ser empreendedor, abrir um pequeno espaço. Estou a trabalhar em alguma coisa. Sabes quantas pessoas hoje eu pago, são assalariados por eu ter tomado essa decisão? Quando cada um dos jovens toma uma decisão responsável para a construção de uma Angola melhor, por arrasto ele leva consigo uma outra franja de jovens que, se seguirem o mesmo caminho, amanhã estarão a levar outra franja de jovens e a questão da delinquência fica minimizada por si. Porque a delinquência não é falar diminuam as armas ou falem com as pessoas para não serem mais bandidos. Não, a delinquência é trocar a responsabilidade, tirá-lo, como diz, não tira a faca da mão de uma criança e lhe dá um brinquedo. Não é tirar a faca da mão de uma criança e deixá-la desocupada porque volta e meia ela vai voltar a pegar Muito bem, voltamos assim. Agora vamos saudar cordialmente a Nathaniela. Bom dia, a secretária adjunta do Conselho Provincial de Juventude. Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, senhor jornalista. Bom dia, caros radiovintes desta magnífica estação radiofónica. Falar do dia em causa, 14 de abril, que nota introdutória. Eu fiquei a acompanhar a abordagem dos meus colegas do painel. Falar do 14 de abril é olhar para aquilo que é a responsabilidade que foi atribuída a nós jovens. Os jovens sempre desempenharam um papel importante nos desenvolvimentos sociais, assumindo pontos de liderança, protestos no mundo afora, organizando manifestações, ou seja, atividades também que realmente indicam que alguma coisa precisa ser melhorada. Nós assumimos isso publicamente, de que nós, a juventude que temos hoje, a juventude de ontem, penso que a juventude de hoje é uma juventude com alguma visão de frente, com alguma vontade de fazer mais por esta Angola. Eu gostaria de fazer um enquadramento em relação ao que o Geo de Freitas acabou de dizer, relativamente à oportunidade, ou seja, quando dizia que oportunidade não é chefia, e rebater a questão quando falava, portanto, dos dois ministros, né? A ministra foi anterior, ou seja, que foi generada recentemente, e o novo ministro falou aqui de questões políticas, mas eu gostaria de abordar o seguinte: o fator idade, do meu ponto de vista, não é determinante para aferir a qualidade e competência do titular do órgão. Quero com isto dizer, as políticas públicas não são definidas pela pessoa nomeada, ou seja, as políticas públicas são definidas pelo executivo e não por quem está na frente, portanto, de um determinado órgão. Então, embora nós assumimos... A pergunta é essa. Embora nós... Natália, só para fazer uma pergunta. Temos um presidente da República, uma vice-presidente, mais de 20 ministros, 18 governadores, mais de 35 vice-governadores. Quantos estão abaixo dos 35 anos nesses todos que eu citei? Exatamente. Nenhum. Então, se o fator de idade não define, por que não colocam não, os jovens? o fator de idade, Sim, por que não colocam os jovens? permita-me só, o fator de idade
realmente não define. Sim. Por quê? Se nós olharmos para o executivo, eu não falo de governo, porque a nossa Constituição fala de executivo. O executivo, nós temos jovens. Temos jovens como ministros. Temos jovens como Abaixo de secretários. 35 anos. Abaixo de 35 Não, anos, a não, juventude, por mas estão definição, ali vai com até 30. 35 anos, por definição. E eu trouxe esse exemplo porque se estamos hoje ainda... Sim, na lei angolana. Eu trouxe essa definição porque hoje ainda era uma figura de destaque. Nito Alves era outra figura de destaque. Ministro da Administração Interna, morreu com 27 anos. É por isso que eu fiz essa colação. José Eduardo dos Santos chegou ao Ministério aos 20 e tal anos. Essa colação que eu trouxe, por que hoje não temos no desenho governativo pessoas abaixo dos 35 anos? Hoje que aparentamos ter jovens mais capazes em relação àquela altura. Hoje temos jovens mais capazes. Por que não temos? A minha questão é só mesmo essa. Se a idade não define, por que não temos? Por que só os mais velhos é que estão nos locais de chefe? E eu já corri a minha fala ao dizer que não estou a dizer que as autoridades só estão lá em cima. E se nós continuarmos com essa abordagem de que tem que ser sempre, tem que ser o fator de idade que vai influenciar, nós não vamos ter uma Angola desenvolvida como nós queremos. Não é essa a minha O que abordagem. nós queremos aqui é transmitir a ideia segundo a qual nós, os jovens, somos sim chamados para fazer a nossa Angola crescer, mas de forma responsável. Só que não podemos... secundário. Não, secundário não, primário. Nós não podemos colocar aqui a ideia segundo a qual o fator idade, o facto do ministro da Juventude e do Desporto ter uma idade de aproximadamente 50 e tal anos, ou 40, ao caminho dos 60 anos, nós não podemos trazer isso como um fator para poder, talvez, descredibilizar aquilo que é o papel do ministro. Não, isso não pode ser a visão. O que nós queremos trazer aqui é a visão segundo a qual nós somos sim chamados, vamos fazer a nossa parte e não discutir o fator idade. Nós temos muitos problemas a nível do nosso país, ou seja, uma panóplia de situações que nós, os jovens, vivemos. Eu acho que é ali onde nós poderíamos nos focar. E não exatamente no fator de idade, conforme se fez anteriormente. Eu acompanhei e pronto, deixou-me a desejar esse fator, essa questão fator de idade. Nós precisamos sim de jovens no executivo, sim, acreditamos. Precisamos sim de jovens que poderão exercer, mas o fato de não temos nenhum jovem lá deve nos preocupar sim. Como é que se pode chamar os jovens? São chamados, né? Como é que podem contribuir para o desenvolvimento do país quando não têm responsabilidades de cargos que possam exercer? Obviamente, papel secundário. Não acredito que seja papel secundário. Nós somos os primeiros. Falou muito bem o Juliano quando disse que nós não somos o futuro do amanhã, nós somos o presente. Sim. Exatamente. Se somos o presente, nós não estamos... Já terá havido desigualdade social? A desigualdade social por causa A geração dos mais velhos está com dificuldade em fazer a transição geracional. Acredito. É assim nos partidos políticos, até hoje. Estão com dificuldade de fazer a transição geracional. Eles não querem largar os cargos para permitir que a juventude ocupe. Por isso é que eu disse aqui. Mas não é será uma que questão não é a voz da experiência também? Não, é que eu disse, nós não vamos atropelar etapas. Nós respeitamos o papel dos mais velhos na sociedade e vamos permitir que eles exerçam esse papel. Um deles mesmo é nos passar a experiência, porque eles já trilharam esse caminho antes de nós. Mas fazer com que os cargos de decisão não sejam permitidos a jovens por terem menor idade, é isso que eu não concordo e nunca vou aceitar. Essa aqui é a minha Muito bem, exato. E para acrescer só algo, é importante que a juventude esteja realmente nesses cargos de direção. Por quê? Porque se nós vermos o mesmo sangue que pulsa nas veias de um jovem é diferente do mesmo sangue que pulsa nas veias de um adulto. E nós, por exemplo, a nível da sociedade civil contestatária, nós temos tido muitas dificuldades de desenvolver aquilo que é as nossas atividades. Porque os mais velhos, e eu geralmente gosto de chamá-los de velho, há pessoas que pensam que isso é um termo pejorativo, mas por acaso não é, porque a idade velha é mesmo para os velhos. Sim. Os velhos que nos governam, na maioria das vezes, eles tentam encarar aquilo que são as nossas atividades, as nossas ações, como um atentado. Aquilo que é a visão deles, aquilo que são os desejos deles. Então, eles criam sempre barreira, porque eu costumo sempre dizer, se nós, por exemplo, como sociedade civil, as nossas discussões fossem feitas simplesmente na base da discussão da juventude, vamos pegar a JMP lá, vamos pegar
a ajuda, vamos pegar outras organizações de jovens e discutirmos entre nós, nós com muita facilidade conseguimos nos entender. Junilson, qual deve ser a influência dos jovens na sociedade? A influência os jovens, é aquilo que nós dizemos, os jovens são a força motriz da sociedade. Então, a influência do jovem deve ser no sentido de impor aquilo que ele deseja para ele. Ele é quem tem que fazer aquilo que quer atualmente, porque o país é mais dos jovens e das crianças do que dos mais velhos. E os jovens é quem devem conduzir realmente esse país. Já os mais velhos devem vir, na maioria das vezes, como conselheiros. Porque os nossos anseios devem ser resolvidos por nós. Caso contrário, não vamos conseguir atingir aquilo que são os nossos desejos. Eu gostava só de... Eu gostava só de dizer, é o seguinte, eu penso que e acredito que os nossos mais velhos, a tendência é sempre passar alguma experiência. Permita-me só, eu sem querer me cortar novamente. A tendência é sempre querer passar alguma experiência. Não vamos aqui defender a ideia de que nós não precisamos de jovens no executivo, assim, dos 25 aos 35 anos. Precisamos, sim, de jovens. Mas devemos aqui dizer que é sempre bom ouvirmos aquilo que é o transmitir dos nossos mais velhos, ou seja, ouvir as ideias que os nossos mais velhos têm a nos dar, porque realmente é sempre uma etapa. Provavelmente esses jovens que nós estamos a ver a nível do executivo, poderia ser o caso de que esses também foram treinados para que posteriormente fossem nomeados para estarem no executivo. Porque os jovens, permita-me só, os jovens são realmente víveres desta nação e é necessário que todos os jovens se comprometam no sentido de que, ok, vamos receber com grande responsabilidade aquilo que é a missão, né? Mas, de facto, não vamos deixar a desejar a quem nos confiou esta missão. Daniel, há uma abertura por parte dos mais velhos, há uma abertura para os jovens galgar a experiência dos mais velhos? Há uma abertura para que os jovens tenham realmente o que poderão na experiência? Hoje por hoje já, na verdade, Angola é um país democrático e de direito, embora discute-se muito essa questão democrática e de direito, porque muitas das vezes os angolanos conseguem notar assim os seus direitos a serem violados, mas que os nossos mais velhos têm estado realmente a ouvir os jovens, têm estado. É só nós vermos, por exemplo, antigamente nós nem tínhamos voz numa determinada reunião. Nós não tínhamos voz, ou seja, antes nós não éramos chamados para discutirmos assuntos que realmente estavam ligados, ou seja, que afetavam as famílias angolanas ou problemas que o nosso país vive. Hoje por hoje já é possível. E nós conseguimos ver um e outro problema a ser resolvido e ultrapassado. Um e outro problema, permita-me só, um e outro problema. Eu não disse que são todos os problemas que são ouvidos e são resolvidos. Se nós tivemos que fazer uma análise minuciosa de quantas vezes nós já falamos, mandamos algum texto para as redes sociais, embora não incentive isso, fomos ter com um determinado administrador ou fomos ter com um determinado mais velho, acabaram resolvendo a nossa situação. Outras vezes não fomos realmente ouvidos. Vamos aqui ser honestos. Exato, muito bem. Deixa-me só reforçar o que a Natália está aqui a dizer. Tem havido sim abertura, principalmente para o diálogo com a juventude. É daí que temos tido a interlocução através de diálogos com o Conselho Nacional da Juventude e o Instituto Angolano da Juventude. São eles que levam as preocupações de todo jovem angolano ao executivo, a ele que decide se acolhe ou não aquilo que são as nossas ideias. E desde já, os mais velhos que aqui se refere, eles não trabalham sozinhos. Os ministérios, os departamentos, as instituições são feitas de jovens. Existem muitos jovens fora? Existem muitos jovens fora dos ministérios e os seus contributos têm... É bem verdade. Tem
têm sido chegados a eles porque é através mesmo destes conselhos. Afinal de contas, o Conselho Nacional da Juventude controla as organizações sociais. A eles que são feitas as auscultações e levam como relatório aquilo que é a preocupação da juventude. O Executivo tem estado a dar resposta, principalmente naquilo que são preocupações básicas da própria juventude. Não quero com isso dizer que não tem existido abertura para que a nossa voz seja audível, isso não é verdade? Não, Bem, deixa-me só dar assim, só uma parte. Né? É assim. Porque eu não tive uma fala, eu cortei a Natália. O problema é mesmo este que a Bela colocou. Os mais velhos têm abertura para diálogo com a juventude. Há organizações que levam as preocupações da juventude. Eles permitem que a juventude apresente as suas preocupações. Este é que é o meu, eu isso não aceito. Estás a ver, Diamantino? Sim, eles resolvem os problemas da juventude. Estás a ver? Sim, vamos nos impor. Não, é isso mesmo. Nós levamos as preocupações. Sim, nós levamos as preocupações. Eles dialogam com a juventude. Eles resolvem o problema da juventude. Isso é que eu não aceito, Diamantino. Não devem ser eles a resolver os nossos problemas. Nós não devemos levar as nossas preocupações a eles. Nós somos parte da sociedade e a franja maior da sociedade. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Por isso é que eu disse, no tempo em que eles eram jovens, eles assumiram as suas responsabilidades. Vejamos só. Vamos levar as nossas preocupações para os mais velhos resolverem. Isso é um princípio básico. Os mais velhos não querem nos passar a experiência, como disse a Natália, e nós aceitamos nos passar a experiência. Só que mais do que nos passar a experiência, querem ser eles a resolver os nossos problemas enquanto jovens. Os mais velhos não falam a mesma linguagem que nós. Se eu levar a ministra da Juventude e Desporto uma preocupação de uma franja juvenil, ela vai entender a mensagem na faixa etária em que ela se encontra. O que é um problema para um jovem hoje não é um problema para uma pessoa de 60 anos. Ela tem que falar essa juventude vê problema onde não tem. Porque ela não fala a mesma linguagem que nós. Vejamos, na Assembleia Nacional, 220 deputados, quantos estão abaixo dos 35 anos? Quantos? Tem ou não tem? Não, está a perguntar quantos. Está a falar. Sim. Os jovens, o problema dos jovens é representatividade. Sabe o que é que eles fazem com a juventude? O mesmo que fazem com as mulheres. Espera só. Eles fazem com a juventude o mesmo que fazem com as mulheres. Põem representatividade. Tem 2 jovens para representar, 2 mulheres para representar. Nós não queremos estar em grau de representatividade. Nós queremos estar em grau de decisão. Porque se formos discutir uma lei, a lei tem efeito futurista. Se a Assembleia Nacional vai aprovar uma lei hoje, é para ser aplicada amanhã. Quando aplicar essa lei, os que decidiram por essa lei se calhar nem estão. Nós, jovens, é que vamos sentir o efeito da lei ora aprovada. Se nós aprovamos uma revisão constitucional hoje... Se nós aprovamos uma revisão constitucional hoje, não é? Os que aprovaram a revisão constitucional de 2010, muitos deles hoje já não estão. Mas quem está a sentir os efeitos das lacunas que a Constituição deixou em 2010 somos nós. Então, quando se vai fazer uma revisão constitucional hoje, sabemos que a Constituição vai durar pelo menos 10 ou 20 anos. Os jovens têm que estar lá para decidir, porque no final somos nós que vamos sentir o efeito dessa nova Constituição. Erradamente nos põem a representar, nos ouvem. Não, nós não queremos nos ouvir, nós não queremos estar em grau de representatividade, nós queremos estar nos locais de decisão, tomar as decisões, definir país. Hoje por hoje o mundo está assim, por mais que eles lutem, nós vamos caminhar para aí. E é o que eu disse, o erro é nosso enquanto jovens, porque estamos à espera que nos chamem, que nos ouçam. Por isso é que um jovem hoje sai feliz do governo, porque a governadora lhe ouviu, pensa que assim atingiu o auge da maturidade social. Um jovem não pode se sentir satisfeito porque conversou com a governadora, não pode se sentir satisfeito porque teve encontro com o presidente. Que nível de satisfação é esse? O jovem deve se sentir satisfeito quando sabe que eu estou a construir um país para mim hoje e para os meus filhos amanhã. Esse é que deve ser o grau de satisfação juvenil. E eu sinto muito, porque... E aqui eu quero construir quero salvar a minha fala anterior, quando a Bela me disse que não é bem assim, e eu concordo. E eu generalizei então, ao dizer que nós jovens... Né, é errado generalizar. Sim. Quero só desconstruir a minha fala anterior. Eu generalizei a dizer que hoje a juventude, peço desculpas aos jovens lá em casa, nem todos estão assim. Há ainda jovens que estão nos partidos a militar e dão mesmo para a construção partidária. Há jovens que estão
na sociedade constroem. Sim, eu generalizei e quero ressalvar, nem todos são assim. Ainda há uns jovens que estão mesmo nos locais de decisão para construir e não para se beneficiar do Estado. E esses jovens, sim, é esses jovens que nós queremos multiplicar através do nosso discurso. Mas Sim, existem alguns que queremos multiplicar. Permita-me só. É assim, Geo, vamos aqui ser francos. Está tudo bem. Sou jovem e, como jovem, gostaria de ver mais. Mas é preciso aqui assumir que o facto dos mais velhos estarem a passar essa experiência para nós, e embora nós, os jovens, não consigamos ver isso assim com bons olhos, e diga-se aqui em boa verdade, existem sim medidas assertivas que garantem realmente a inclusão social, ou seja, a inclusão dos jovens. É só nós vermos, embora não seja a maioria, é só nós vermos quantos jovens, você mesmo disse, temos ou não temos jovens no parlamento O jovem não a é nos incluir. representar. Esse aqui é o problema. O jovem não é incluir. O jovem tem que ser parte do processo. Eu permitir que... Esse aqui é o meu princípio. Mas pronto, espero que Permita-me nos só. incluir nos processos. Exatamente. A tendência dos mais velhos, penso eu, é transmitir a ideia, ou seja, é preparar o jovem para uma Angola melhor. Ou seja, vamos mostrar os caminhos a esses jovens, porque antigamente isso não existia. Hoje por hoje, já é possível nós, os jovens, sermos chamados para sermos ouvidos, embora não é os problemas que são apresentados pela juventude, na sua maioria, não são na totalidade resolvidos, mas um e outro problema conseguem, permita-me só, painel, Janilson, exatamente. Embora não seja na totalidade, um e outro problema, nós conseguimos ver que o problema está a ser resolvido. Tem alguns exemplos para elencar? Temos sim. Há um e outro problema a ser resolvido pelos mais velhos. E esse aqui é o erro. É exatamente aí onde eu quero chegar. Mas também é preciso que nós, os jovens, tenhamos uma postura de frente, no sentido de que esses mais velhos consigam perceber que nós, os jovens, afinal de contas, estamos preparados. Nós temos que deixar... Não, os mais velhos, por exemplo, deram casas à juventude. Por que os mais velhos precisam me dar uma casa? Por exemplo. Permita-me só. Os mais velhos não deram casa à juventude. Não, os mais velhos resolveram o problema da ninguém tá juventude. Por dizendo. exemplo, os mais velhos resolveram o problema da habitação. Quer dizer que atribuíram casas à juventude. Foi assim, o CPJ atribuíram-lhe 80 casas na centralidade da Cala. Não, o fator aqui não é centralidade. Não, Estamos a falar... estou a trazer exemplos concretos. Já falou O e eu CPJ respeitei. atribuíram-lhe 80 casas na centralidade da Cala para distribuir às associações juvenis. Isso está errado. Por isso é que os jovens iam se partir a cara aqui na biblioteca, porque as casas não chegaram para eles. Estão à espera que os mais velhos lhes atribuam residência. Está errado! O país não é Exatamente, por isso é que nós temos que fazer parte do processo. Por isso aí que definiu-se percentagens Para a juventude. A minha pergunta não é essa. Por que se define percentagem para a juventude? O país não é feito só de jovens. Sim, é isso que eu estou a dizer. Os mais velhos lhes definiram percentagem. Por que que... Não, Diamantino, entenda só o erro. Vocês se calhar não estão a entender o erro, né? Calma só. Deixa eu só dizer. Por que nas cotas das centralidades tem 20% para a juventude? Não sei se vocês estão a me entender. Está errado! Não podem nos atribuir 20% das cotas da residência, porque nós não somos 20% da sociedade. Se atribui cotas nas minorias. Antigos combatentes, uma cota, concordo. Pessoas portadoras, pessoas com deficiência, uma cota, concordo, porque são minorias. As minorias devem ser salvaguardadas, por lei até. A juventude não é uma minoria. Para lhe ser salvaguardada uma cota, a juventude deve fazer parte do processo. Essa é a narrativa que eu trago. Infelizmente, sinto muito ver que são jovens a me rebater. Sinto mesmo muito. Mas enquanto nós nos forem atribuídos percentagem, estaremos a estar à margem. Ao invés de nós estamos a construir Angola, estaremos a ajudar os mais velhos a construir Angola. A juventude não pode ajudar. O padre está em nossa sintonia e interagiu, deixou aqui o seu contributo e escreveu da seguinte maneira: a juventude do CNJ está domesticada pelos velhos dirigentes e que querem ser vitalícios nos cargos. É juventude sem ideias, juventude passiva, sem força de mudança.
que se contentam com chupetas, juventude sem autonomia. É juventude sempre mendiga, é juventude acomodada ao status quo, juventude que vai a reboque, juventude sem sonhos. Este é o contributo do Padre Covingo em relação à nossa secretária do Conselho Provincial de Juventude. Certo, não. Eu nem sou velha, seu padre. Eu sou não jovem. concordo. Eu concordo posso com falar. o padre diz que eu Junilson. não concordo. É para dizer que a juventude do CPJ não é que não tem sonho, é que eles acham que a maior parte acha que a única forma de conseguirem obter alguma coisita é bajulando os nossos velhos. Caso contrário, eles não conseguirão ter nada. Por isso é que nós vemos as ações de muita juventude lá não condiz com aquilo que é a sua idade. Então tu também és um deles. Permita-me só. Não, permita-me só. Junilson, permita-me só. Neste caso, tu também és um deles. Sabes porquê? Porque todos que estão aqui neste painel fazem parte do Conselho Provincial de Juventude. Permita-me só. Se for assim, se for o caso, tu também fazes parte desses jovens que atendem. Permita-me só. Foi direcionado para mim. E eu vou responder porque foi direcionado para mim. Começando por aquilo que são as ações do Conselho Provincial de Juventude, ou Conselho Nacional de Juventude, olhando para aquilo que é a visão do Executivo, nós não estamos preocupados em bajular ninguém. Aliás, se nós olharmos para o Conselho Nacional de Juventude antigo e o Conselho Nacional de Juventude hoje, vocês não vão encontrar um jovem do Conselho Nacional de Juventude do passado que está enquadrado a nível do Executivo para cargo de direção e chefia. Outro ponto. E permitam só, eu, pelo menos, reconheço que existem medidas assertivas para garantir a inclusão social dos jovens, com vários programas e projetos que estão a mudar a vida. Permitam-me só. Se for para me cortarem, vou me calar e tu vais dar continuidade do que quero falar. Exatamente. Então, existem programas, projetos que estão a mudar a vida de muitos de nós e das nossas próprias famílias. Isso é visível. Ainda que seja pouco, mas ainda assim nós reconhecemos o caso da centralidade. As casas não foram construídas. É mesmo para todos nós. Não é explicitamente, ou seja, exclusivamente para os jovens, mas maior parte dos que lá estão, as centralidades construídas a nível do nosso país, maior parte são jovens. E, aliás, maior parte da população angolana é jovem. Aí concordo com o Geo quando disse assim, eu discordo com a ideia de que tenha que ser 20%, uma vez que parte da maioria, ou seja, a maior parte da população angolana, maior parte é jovem. Aí vou concordar. Há necessidade, sim, de discutirmos no sentido de que devam nos trazer, ou seja, devam nos dar mais. Porque nós estamos começando pela primeira questão que foi colocada pelo primeiro ouvinte, que dizia que o seu sonho morreu porque pronto, não consegue emprego na função pública. Eu mesma que falo, eu tenho estado a dizer que é importante nós entendermos que a vida não se faz só enquanto funcionário público. Sim, a lei defende que todos os cidadãos têm direito ao trabalho livre, ou seja, livremente escolhido, com igualdade de oportunidade, sem qualquer discriminação. E também, assim como podemos ver que sim, eu poderia ter uma visão diferente caso se tratasse de uma criança em que poderia fazer enquadramento à discriminação, ou seja, se proíbe a contratação de trabalho para menores de 14 a 17 anos de idade. Aí sim, eu estaria a contar, ou seja, a entender a visão do nosso líder. Todavia, é importante salientar a esse jovem que ainda há esperança e toda a luta que está a fazer vai valer a pena. Então, não diga que o meu sonho morreu. Não és o único dos milhares de jovens que existem a nível do nosso país. Entendemos, sim, que há dificuldade no seio da juventude. Entendemos, sim, que temos famílias a passarem dificuldade, mas ainda assim queremos transmitir que ainda há esperança para uma Angola melhor. Embora com muitos problemas, nós acreditamos que nos próximos anos será melhor se realmente nós, os jovens, nos comprometemos com essa nação. Permita-me, vamos gerir melhor o nosso tempo. Falou-se aqui da atribuição das casas nas centralidades. Vamos também falar
Vamos começar este segundo bloco com a atribuição das bolsas de estudo para a juventude. Como tem sido? Exatamente. Eu queria responder os ouvintes mais Vai vezes. respondendo Em ao função. Exato. A questão das bolsas de estudo, felizmente nós tivemos no princípio deste ano, ou seja, no princípio do ano letivo 2023 a 2024, o diretor nacional do INAB, onde teve um encontro onde se falou então das políticas públicas em relação a essa questão do INAB, e realmente há sim uma transparência por parte, pelo menos até a questão das bolsas de estudo, há sim uma transparência, mas o que nós pedimos é que haja sim a clareza nos processos. Por que é que eu falo da clareza? Porque muitas das vezes não são bem entendidos, tanto os próprios decanos das universidades entendem que fazem tudo por alinhamentos ou tudo interno para depois darem aquilo que é resto para a população. Então era bom que houvesse essa vontade ou essa iniciativa, tanto falo propriamente da reitoria, que é a nível da nossa província do AM, a nível da reitoria, no sentido de virem aqui publicamente, poderem explicar então aquilo que tem sido feito, porque realmente eu tenho acompanhado um e outro jovem a ser financiado, ou seja, como bolseiro, e realmente é visível. Recentemente eu me apercebi que a Faculdade de Medicina, pelo menos, tem bolsa interna local, o que já é uma mais-valia para nós. Agora, por outra, em relação, quando nós falávamos também sobre as medidas assertivas, eu falava concretamente dos programas que são realmente dirigidos para a juventude. E aproveito já responder o nosso Rádio 20, quando dizia que tudo, aqui quase tudo nosso, ou seja, não estamos a ver nada do que está a ser feito. E as oportunidades são sempre das mesmas pessoas da JMPLA, né? É assim que eu ouvi. Na verdade, não. Existem muitos programas dirigidos para a juventude. Há um problema aqui, que nós, os jovens, precisamos despertar com alguma urgência. Até mesmo eu que falo aqui publicamente, nós temos que ter o espírito e o desejo e a vontade de querer investigar. Permita-me só, porque se nós não irmos atrás, existem programas. Há pessoas que estão a ser financiadas com muitos milhões, mas desde que estejam organizadas, têm as suas empresas ou têm as suas associações legalmente organizadas. Essa é a questão. O que está aqui como problema é que existem sim muitas burocracias nesses processos, mas ainda assim é possível. Junilson, o que é que o governo pode fazer para ajudar a juventude? Sabe, o que é que o governo pode fazer para ajudar a juventude? Antes de me responder essa questão do que é que o governo pode fazer, eu apontei aqui alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro, quase todos os ouvintes foram unânimes em dizer que a juventude geralmente não é tida nem achada, e a juventude concorda com isso? Está bandalhada. Concordo efetivamente com isso. Agora, há uma retórica que tem se dado constantemente de que o Estado não consegue empregar todos, não sei o quê. Isso é uma retórica errada e gostam de tentar baralhar as pessoas com isso. Por quê? Porque, assim, a princípio, nós temos que entender quem é o Estado. O Estado somos todos nós. E há uma coisa, o dinheiro que o governo gere não é do governo, é do povo. E se é do povo, esse dinheiro deve servir para traçar políticas de maneira que toda a juventude e todos os cidadãos consigam ter facilidade em tudo, mesmo no quesito emprego. O que falta aqui é que o setor privado seja efetivamente empoderado, de maneira que as pessoas se sintam mais atraídas no setor privado, em vez de estarem no setor público. Só que o nosso setor privado é tão pobre que as pessoas têm medo. Você vai ganhar 20, 25 mil, 30 mil. O que é que vai te fazer lutar para trabalhar no privado? Nada. Há outra coisa, há um outro ouvinte que disse que os jovens precisam de mais, de que se lhe dê mais oportunidade e mais espaço. Ali é onde está o erro. O jovem não precisa que se lhe dê mais espaço. O jovem tem que criar o seu espaço, tem que se impor. Por exemplo, eu, a nível da sociedade civil contestatária, o que é que me fez aderir à organização? O que me fez aderir à organização é que eu notei que, a um dado momento, não tinha jovens para fazer aquilo que eu queria que fosse feito. E eu estava à espera que
outros jovens fizeram assim, mas eu dei conta que não tinha. Então eu disse, não, eu vou arregaçar as mangas, vou e faço eu. Porque se eu não fazer, ninguém fará. Então aqui os jovens têm que ter a cultura e têm que ter em mente de que devem se impor. Quando algo não tiver a ser feito, deve ir lá, se é possível discutir em todos os sentidos, se é possível, se calhar, conforme se diz, tirar a camisa e lutar para que os seus direitos sejam respeitados, aquilo que tu desejas seja efetivado. Então deve ser feita a juventude. Não. Muito Sim, obrigado. certo. Exato. E há um ouvinte que disse que a juventude não se respeita. É óbvio. Nós, como jovens, a maior parte da juventude não se respeita e nós precisamos de ser mais unidos. Porque o que acontece é que você, como jovem, quando cria as estratégias e políticas de que a juventude deve ser realmente firmada e tida e achada, há muitos jovens que vêm atrás de ti a querer te desincentivar, mas mandam mesmo um grosso de jovens. Indo à questão. Indo à questão, quais são as políticas que o governo deve criar para que a juventude deve ser assertiva? As políticas, nós, em termos de política, já temos muitas que, se fossem realmente efetivadas, a juventude seria tida e achada, mas o problema é sempre o mesmo. Temos documentos que regulam as coisas, mas os documentos não são respeitados. Isso acontece com a juventude e nos mais variados campos da vida. Existem documentos regulativos para a juventude, mas a juventude em momento nenhum é achada. Então, o nosso problema é o respeito daquilo que são os normativos. Isso aqui é onde nós temos falhado muito e muito. Muito bem. Felisbena, depois deste périplo com o exterior, exato, ficou aqui uma questão de que as oportunidades têm sido apenas para os jovens da Joventela. Não é verdade. Não é verdade, porque a juventude angolana não é só a JMPLA e que este grupo faz a minoria. Tem tido, sim, oportunidades. O que acontece, conforme o Junilson acabou de dizer, muitos são os jovens que esperam que as suas aspirações sejam feitas por outras pessoas. O jovem, primeiro, deve saber ser. E saber ser é se preparar. Os jovens não têm noção. Saber se impor, ir atrás do que quer. A cada um de nós que está aqui sentado, desde o apresentador e nós, componentes do painel, se estamos aqui, se fomos selecionados a estar aqui, é porque fomos persistentes naquilo que queremos fazer. Ninguém vai a uma casa, nenhuma associação bate porta para chamar jovens para se filiarem nas mesmas. Nenhuma. O jovem é que deve despertar e fazer e incluir-se nas associações. A juventude só é... Fala-se de inclusão. A juventude só é inclusa se nós próprios, se você próprio se levantar, ir atrás do que você quer. E a oportunidade nunca bate à porta de ninguém. A cada um de nós deve ir atrás dessas oportunidades. Se existem programas, conforme a Nathaniela falou, e não só falou, conforme o executivo tem estado a apresentar, através de projetos, principalmente aquilo que tem que ver com a promoção da empregabilidade, o combate à pobreza. Só mesmo para o combate à pobreza, se eu não ir atrás de inscrever a minha família, através de qual é o meu agregado, e receber aquele valor que se dá no programa Cuenda, tu não vês nada. Então tens que te despertar e saber o que é que tu queres. Oportunidades existem sim. Somos muitos, é verdade que por mais que se faça uma fila, não chega para todos, mas isso é um processo. À medida em que os vão aderindo, vão continuando a progredir, os demais atrás também vão entrando, vão ser inclusos nesses projetos. Então tudo depende de nós. E não é verdade, não quis dizer que não é verdade. O jovem não deve gastar energias porque não estão a concretizar o sonho dele. O jovem deve ir atrás, deve se impor naquilo que quer fazer. Se você é formado e ainda não conseguiste ser empregado, há uma necessidade de se reinventar. O empreendedorismo é para pessoas preparadas a ganhar ou perder. Esse é o desafio do empreendedor. Tu vais investindo e ter a sorte de ascender ou ter o azar
de falir, mas ainda assim há necessidade de persistir até que se consiga alguma coisa, porque não é o GEL que vai empregar a todo mundo, não é um outro empresário, não é o governo, então devo fazer qualquer coisa que me possa manter hoje, que sou formada, porque amanhã terei a oportunidade, que muito espero que não chega para todos no único momento, de fazer aquilo que eu quero. O que se quer de uma juventude hoje, principalmente, é se preparar. Se enquanto nós estivermos só na placa, a criticar, e só criticar, até mesmo o que acontece dentro da tua casa, onde tens a oportunidade de falar e o pai te ouvir diretamente, tu só cruzas os braços. Não é só criticar o que o governo está a fazer, e porque tu, nem mesmo com ideias, consegues também contribuir com alguma coisa, não vais esperar algo melhor da nossa nação. Então, nós hoje precisamos nos preparar, porque amanhã, por mais que ainda se tenha a ideia de que os mais velhos não queiram deixar o lugar, esses mais velhos não são eternos, é tudo um processo. Vai chegar o momento que esse jovem, hoje eu estou preparada, amanhã assumir o lugar que esse mais velho está. Mas aqui o meu foco não é do tipo ser só ministra, porque a oportunidade não é só para ser ministro, não é. É fazer qualquer coisa que seja para o contributo da nossa nação. Precisamos fazer crescer Angola, precisamos desenvolver Angola. E hoje estamos numa fase de modernidade, que é tudo numa dinâmica. O meu sonho de hoje não é o sonho da manhã, porque senão ficamos perdidos no tempo e no espaço. Então, quem eu sou hoje? O que quero para mim hoje? O que é que eu quero para amanhã? É isso que nós jovens devemos pensar. Por quê? Porque o executivo tem estado assim, a dar... Vê lá, aqui no Lambo mesmo, este ano, temos o Sinfotec, um instituto integrado para formar qualquer jovem que queira ser técnico. Temos o Cefojor, temos outras instituições de formação que muitos de nós podemos aderir, sendo públicas ou privadas, porque as públicas também não conseguem albergar todo mundo. Mas ainda assim há muitos jovens que gastam dinheiros com os seus vícios, ao invés de se inscreverem no Sinfotec para se preparar para uma oportunidade qualquer de trabalho. Assim tu não és um jovem que quer fazer a Angola crescer. Muito bem. O Cessama da Silva deixou aqui uma mensagem, melhor dito: a juventude não deve aceitar a condição de mendicidade. Devem os jovens assumir o seu papel de força motriz da sociedade. Aceitar como se recebe em casas, nas centralidades, é humilhante. Acho que hoje ainda não se submeteria a tamanha indigência. Gê Freitas. É o meu pensamento pleno. Nós não somos mendigos. Aliás, eu tenho medo que essa geração juvenil de hoje amanhã seja pior que os adultos que nós temos. Tenho mesmo medo, porque há bons jovens e eu não gosto de falar de outros, falo de mim. Eu olho para o espelho e não me arrependo do jovem que eu sou hoje. Mas há uma boa franja da juventude atual, uns por culpa própria, outros por culpa das políticas traçadas, que tenho medo dos adultos que serão amanhã. E, aliás, há uma leva que, se ascender então a cargos públicos, vai ser um caos. Mas vejamos, o CNJ, né, que aqui é a nível da província CPJ, é uma plataforma de algumas associações juvenis. Vamos já desconstruir isso. Não vamos aqui pensar que o CPJ é a juventude da província, o CNJ é a juventude do país. Não, isso é um conceito completamente errado. O CPJ na província não controla nem 30% da juventude. A maior parte da juventude da província nem é associada, para começar. Não está nas associações. A juventude está nos mercados a vender, estão nas lavras, estão nas ruas a fazer a vida. Não estão nas associações juvenis. Agora, as associações juvenis é que boa parte estão filiadas ao CPJ. Algumas nem estão. Algumas, tantas nem estão. Jovens, né? Sim. Então, quando se fala da juventude, não vamos minimizar a caixa ao Conselho Provincial da Juventude. Faço parte do Conselho Provincial da Juventude por 2 organizações e respeito os estatutos. Aliás, eu nunca abraço uma instituição da qual não revejo os estatutos, e até eu tenho feito algum barulho interno para que se respeitem mesmo os estatutos, mas eu sei que há muita juventude para além do CPJ. Aconselho sempre a juventude a afiliarem-se a organizações, porque, como disse o Junilson, é mais fácil ouvir a voz do grupo do que a voz de uma unidade. Então, quando você está num grupo, o seu barulho é mais alto. Agora, sobre a questão da juventude que vive nas centralidades de Diamantino, maior parte dos jovens que concorreram e conseguiram
de residências, não lhes ofereceram, porque falam, deram casa à juventude. Ninguém lhe deu casa. Eu estou a pagar a minha casa desde 2017 e vou pagar por mais tantos anos. A maior parte da juventude que concorreu e lhe foi atribuída a residência vivem nas casas que receberam. Maior parte. Isso eu falo com certeza. Mas a maior parte da juventude que vive nas centralidades não vivem nas casas próprias, vivem nas casas de renda. E foram casas atribuídas aos adultos, que por consequência dos processos sociais, muitos adultos já têm casas próprias. Não é errado, já têm casas próprias. Mas tiveram a sorte, ou por ser público, cada um concorre. E alguns até foram atribuídos por conta dos cargos que ocupam, etc. Mas não vivem nessas casas. E essas casas colocaram sob renda e os jovens foram pagar a renda. Por isso tem-se a falsa percepção de que a juventude é que ocupou as centralidades. Não são nas casas próprias. Tem muitos jovens em casas próprias, sim, mas grande número da juventude que estão nas centralidades estão nas casas de renda. Ponto. Segundo, há jovens irresponsáveis? Sim, concordo. Mas também há muitos adultos irresponsáveis, Diamantino. Isso de falar que a juventude não tem juízo, não, também há muitos adultos que não têm juízo. Dá um crédito à juventude, a juventude não faz o que definiram nos créditos. Quantos jovens faliram bancos no país? E quantos adultos faliram? Quem assambargou o dinheiro público do país não foram jovens, foram os adultos. Os financiamentos que deram à juventude, comparado ao dinheiro que os mais velhos tiraram dos cofres, não tem sequer critério de comparação. Um erro da juventude é exemplo para toda a sociedade. 1000 erros dos adultos, os adultos são mais experientes, não erram, só os jovens é que falham. Não, nós temos que desconstruir essa sociedade. O desvio de erário dificilmente é feito por jovens, porque os jovens não têm acesso ao pote de mel, são os adultos que estão lá. Um ou outro jovem apanha por tabela, porque é que faz a máquina funcionar, faz tudo, mas são os adultos que têm acesso ao pote de mel. Então, isso de apontar a responsabilidade da juventude como sendo ele culpado por não estar no lugar de decisão, por ser ele culpado por não estar a desenvolver a sociedade, não, esse conceito também é errado. Os jovens são bêbados, são, é verdade. Muitos jovens estão mesmo afundados no álcool. Mas também temos quadros. Sim, mas também temos jovens. E esses jovens afundados no álcool? É a sociedade que se desenhou. Nós desenhamos uma sociedade bêbada. Porque o jovem, quanto mais ébrio estiver, menos reflete. E não consegue pensar o grau de responsabilidade que tem para assumir lugar de decisão. Quanto nós crescemos a ver que tipo de conteúdos na nossa televisão pública? Incentiva o que a gente assiste? E depois, em Angola tudo é cuca, passa a publicidade. O futebol é cuca, a cultura é cuca, não sei o que é cuca. Qual é a mensagem que nós estamos a passar à juventude? Como é que a juventude não vai amar cuca? Assim, em todo o canto, a gente vê cuca, concurso de Miss é cuca. Vamos assistir jogo, é cuca. Só falta a cuca patrocinar eventos religiosos. Mas ainda ninguém é obrigado a consumir. Exatamente, mas é o que você passa subentendido. Aquilo que quer consumir, mas é o que você passa subentendido. Deixa-me só chegar. Quanto é que custa uma garrafa de refrigerante? Mais de 300 quantos? 50, 400 quantos? Quanto é que custa um pacotinho de The Best? 50 mil. Quanto custa um pacotinho de The Best? 50 quantos? 50 quantos. Isso são políticas traçadas, Diamantino. Isso não é mero acaso. Não vamos dizer. Pode discordar, vai debater. Eu estou a lhe dizer que quem pensa a sociedade define o tipo de sociedade que quer criar. Por isso é que nos países islâmicos, por exemplo, há países com lei seca. Há locais próprios para o consumo de bebidas alcoólicas. É a sociedade que se criou. E outras sociedades que estão mais viradas à educação, ao invés de... Vamos só contar quantas cantinas temos na Avenida da Independência, quantas livrarias temos, quantas bibliotecas temos, quantas salas de pesquisa acadêmicas temos. Isso é uma sociedade que se cria. Você pode não estar a ver diretamente, a te induzir nesse caminho, mas de forma subentendida é para lá onde estão a trabalhar. A facilidade de conseguir uma ou outra coisa. E o ser humano, por natureza, vai sempre pelo caminho mais fácil. Então, e estou aqui a terminar mesmo minhas palavras, o meu posicionamento. Então, quando o governo... Não, o que eu disse está claro. Eu vou deixar que o povo, que os ouvintes lá em casa... Eu não bebo, eu não faço consumo de... É isso que eu disse. Eu não faço consumo de bebida alcoólica por escolha própria, mas nem todos têm um caráter forte como eu tenho. A sociedade influencia. É o que eu estou a dizer.
o caminho que se abre mais fácil. Sim, não, é Bela, nós somos um exemplo à parte. As exceções à regra. Eu estou a dizer o que é regra, geral. Não, há necessidade também das próprias exatamente. famílias. Não só eu estou a chamar a responsabilidade própria, mas estou a dizer como. Eu não estou a dizer que estão a empurrar, estão a obrigar. Estou a dizer o que incentiva a nossa sociedade. O que é mais fácil você aderir na nossa sociedade? Depois cada um faz a sua própria escolha. E depois, estou já a terminar mesmo, sim. Estou já a terminar. Também precisamos desconstruir o conceito errado de que quando o governo executa programas virados à juventude, está a resolver os problemas da juventude. O governo não está a fazer nenhum favor à juventude. O governo, não, eu quero desconstruir isso porque é o que se põe na sociedade, que o governo está a resolver, o governo está a resolver, ouve a juventude. Não, o governo governar é satisfazer as pessoas. Isso, a nossa sociedade é maioritariamente jovem. Obviamente que o maior segmento a ser satisfeito para que haja boa governação é o segmento juvenil, que é o segmento maior da sociedade. Então, quando se faz programas virados à juventude, é governação, não é uma coisa que devemos realçar como se fosse um grande feito. E depois, muitos desses programas, Bela, nem são de iniciativa do governo de Angola. São programas dos financiadores internacionais vocacionados à juventude. Então, devem apenas implementá-los como são instruídos lá de cima. E depois... Exatamente. Não estou a discordar isso. Só estou a dizer que nós, jovens, nós não queremos que resolvam os nossos problemas. Nós não queremos que nos ouçam. Nós não queremos que sejamos representados, estejamos representados em locais de decisão. Não. Nós somos os principais atores desse processo e nós temos que assumir essa responsabilidade. Mas há um ditado latino que diz que a sorte ama a preparação. Ou seja, temos que fazer a nossa parte, enquanto jovens, que é escolher um caminho mais sábio. A Natália disse bem, está aqui o Sinfotec. De formação, isso é uma nota positiva. Sinfotec. De formação é uma nota positiva que eu quero dar. Há muita oportunidade de formação. Mesmo a nível da CPJ, temos recebido várias propostas para formações técnico-profissionais, há bolsas de estudo, há muita oportunidade de formação. Se os jovens se formarem de facto a nível das academias, e depois nós construímos essa sociedade que a nível das mentes que estamos a tentar fazer aqui, de despertar que o jovem deve ser o ator do seu próprio caminho. Amanhã, nós vamos ter uma sociedade idêntica àquelas... Porque isso já existe em outras localidades. Nós não vamos inventar a roda. É só olhar para as outras realidades. O que é que os jovens estão a fazer nas outras realidades, em sociedades mais maduras do que a nossa. E nós seguimos os caminhos que eles seguiram, para amanhã termos também uma sociedade minimamente idêntica deles. E para isso, repito, os mais velhos não nos vão dar de bandeira. E eu não estou a afastar os mais velhos do processo de construção social. Enquanto tiverem vigor nas veias, 60 anos, 50 anos, 70 anos, vão trabalhar. E vamos trabalhar juntos, mas não é eles a trabalharem para nós. É juntos trabalharmos para construirmos uma sociedade. É essa Angola que nós queremos. Muito bem. Vamos agora rapidamente também fazer analisar sobre a questão dos problemas que afetam os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência. Mas antes, permitam que faça a leitura. Recebi uma mensagem do Leo Michel, ele diz assim: não concorda com a explanação da Filhos Bela quando falava sobre as políticas do Estado, e ele escreve da seguinte maneira: o partido não poder estar a arruinar a mente da juventude. Desculpa mesmo por ter dito isto, porque as políticas muitas das vezes não têm impacto positivo, não tem tido impacto positivo na vida. Depende da percepção de cada um. Exato. Cada um. Há momentos que nós não queremos ouvir o que está a ser dito e queremos perceber em função do nosso entendimento. Mas a prática não fala mais alto que... A prática não falaria mais alto que aquilo que são simplesmente os dizeres. Se quiseres fazer uma comparação da juventude no passado e hoje no presente, não notas que muita coisa foi feita? Pronto, não. Mas estás comigo aqui no painel, não notas nada? Não. Desde o período que começaste a construir a tua personalidade, já existiu muita coisa transformada. E para ele, o executivo e nunca só fez mesmo nada. quem não quer ver, só mesmo tem olhos, mas não quer ver, tem ouvidos, mas não quer ouvir. Certo. Precisamos também reconhecer
as coisas É assim. positivas que foram feitas e que são vistas. É assim, em termos de proporção, se E- nós temos que comparar, em termos de proporção, esses últimos 7 ou 8 anos, nós temos vindo mais a decrescer em relação aos anos anteriores, em termos proporcional. Agora, se for só assim, em termos genéricos, claro, vamos dizer que Quer crescemos. exemplificar qual é a parte que está a Permita decrescer? mesmo, Fernanda, Se é- permita, já não temos tempo. Vamos agora passar para outro capítulo. Quais são os problemas que enfrentam atualmente os jovens com deficiência? Tem havido políticas que também contemplam para terem acesso à educação, à saúde, ao emprego, ou nem por isso. Nathaniel, rapidamente, temos 8 minutos para terminarmos então o nosso convite. Sim, temos sim, existem sim políticas que estão viradas para a pessoa com deficiência e nós, na verdade, temos estado a acompanhar aquilo que são as políticas públicas, as políticas de Estado para jovens ou pessoa com deficiência. Eles estão inseridos em todas as áreas, se assim posso dizer, e felizmente uma nota positiva ao executivo quanto a este ponto em relação às pessoas com deficiência, porque realmente há sim oportunidade para estes jovens e felizmente são executadas. Quanto a isso, não há muito o que se dizer, porque realmente são visíveis os feitos do Do executivo. jeito que. Janilson, eu vou já dizer, o Janilson diz jovens que para ele o executivo nunca fez nada e encontramos dificuldade. É assim, mas só que dizer que a nossa colega Natália está aqui a dizer, fica como se nós estivéssemos num país perfeito, onde. Não, nós Não não é estamos verdade. num país perfeito. Estamos a falar de políticas públicas viradas para pessoas com deficiência. Não, não são Atenção. É assim, Ate- existe uma. Permita-me só. As políticas estão aí, percebes? Mas não são Porém, executadas. não são executadas. Poderíamos trazer aqui, e eu desafio a Rádio Eclésia a convidar o jovem da Associação de Jovens com Deficiência, da pessoa do líder Jaime, para poder falar daquilo que têm sido as atividades. Eu falo por convicção de causa, ou seja, eu costumo acompanhar as atividades desses jovens e realmente são apoiados. Onde uma e outra parte eles encontram uma certa dificuldade na questão do transporte. Eu assumo publicamente. É necessário que se faça mais. Mas aquilo que tem sido ou foi aplicado como políticas de Estado para pessoas com deficiência, assim, hoje já é visível um jovem. Permita-me só. Se for para falar, se for para tu falar, eu vou me calar. Isso é que eu respeitei enquanto eu falava, eu me calei. Para terminar, Assim não dá. O Júnior é dos jovens, e eu quero mesmo que os jovens entendam uma coisa. É assim, o executivo angolano, eu sou jovem, e eu não estou a favor nem do A nem do B. Eu estou a favor da juventude porque eu sou jovem, tenho sangue jovem, e penso como jovem. Eu não posso passar uma esperança de negatividade para um jovem. muito bem. O que nós queremos passar aqui é a ideia segundo qual há muita coisa que tem sido feita, uma e outra coisa precisa ser melhorada, e no sentido de que nós, os jovens, também precisamos entender, por um outro lado, que os nossos mais velhos estão ali, mas é para nos orientar. Muito obrigado, Nathaniel. O que acontece é que nós gostamos de. Eu vou cortar. Nós Falar. gostamos de fazer das exceções às regras. Ela, por exemplo, está a falar para convidar o líder que faz parte do CNJ. É aquilo que foi dito aqui. Esses, na maioria das vezes, não representam grosso. E se calhar nem representam, se calhar, 10% daquilo que é a população de pessoas portadoras Por isso é que há de necessidade de deficiência. sempre se filiar nas organizações. É bom falar, permita-me só, é bom falar, é bom falar com convicção de causa. É assim, eu falei das políticas de Estado para pessoas com deficiência, é porque eu trabalho com esses jovens e domino. Não são todos os jovens, mas nós aqui queremos aconselhar os jovens a fazerem parte dessas associações para serem abrangidos, se assim for. Não podemos passar uma ideia de negatividade para a sociedade, fica mal. Essas pessoas precisam de ajuda. Certo, é assim. Em termos de políticas, as políticas sempre existem e existiram aqui no nosso país. Mas em termos de execução efetiva, aí onde se peca, quase não faz-se nada. Então, o nosso apelo é mesmo no sentido de que
Epa, do mesmo jeito que... O que é que o executivo já fez? Permita-me só. Junilson, o que é que o executivo já fez para si? Deixa ele assumir para nós. O que é que o executivo já fez para podermos entender aqui? Permita, sabendo o seu raciocínio, já não temos tempo. O governo nunca aceitou. A lei 13/146 fala sobre isso. Como nós como jovens, do mesmo jeito que eu exijo que nós como jovens nos imponhamos, nos impomos para que o que nós temos que fazer deve ser feito efetivamente. É meio que eu peço aos portadores de deficiência, o que o executivo já fez para os jovens, para mim nesse caso, que eu considerei como, por exemplo, a questão de atribuições de bolsa de estudo é algo positivo e que eu sempre vi uma certa transparência até certo ponto naquilo que é atribuição. Isso é algo muito, mas muito positivo. Então, há uma outra coisa, mas no seu grosso todo, são políticas que têm sido executadas de forma errada. Muito obrigado. Mas estava-se a falar, não só das bolsas, já estava ultrapassado, mas ainda bem que enfatizou. Não, ela perguntou para mim o que eu devo Pessoas com porque deficiência. ela acha que eu não consigo apontar Não, nada nunca coisa. apontaste. Nunca. É a primeira vez. Por isso é que eu desafiei a falar publicamente. Jovens portadoras de deficiência. Olha, fazendo uma nota, primeiro fazendo uma nota positiva daqueles que, pelas suas organizações sociais, têm estado a ver feitos positivos do governo, mas aqui o que se quer, se muitos não têm estado a ser abrangidos essas políticas, essas benesses, há necessidade das famílias, deles próprios, se juntarem aos demais para que seja notório. Por quê? Porque independentemente do censo populacional que se tem estado a fazer, é dali onde se faz o controle, a estatística de quantos portadores de deficiência física temos no país. Ainda assim há necessidade de que as famílias vão atrás do executivo, do governo, das organizações sociais que têm estado a se responsabilizar, a ajudar esses portadores de deficiência. Já é muito positivo quando temos escolas para esses deficientes e que nas mesmas escolas cria-se a mobilidade de acesso aos locais. Exato. Já é positivo quando esses mesmos portadores de deficiência são inseridos no aparelho do Estado a fazer uma ou qualquer coisa. Em gesto de conclusão, já não temos tempo. Olha, eu só quero mesmo apelar. Só quero apelar à juventude angolana que as mentes negativas não atraem prosperidade. Sim. Há necessidade de reconhecer aquilo que tem sido feito. É verdade que é pouco e precisamos mais. E somos nós hoje, jovens, que devemos nos impor para que seja feito ou por nós ou pelos mais velhos, mas desde que seja feito para todos nós angolanos. Por quê? Porque se nós não conseguimos nos impor, ninguém fará por nós. Vai fazer parecer que está tudo bonito, mas não. Conforme é de consenso, que a minha vontade de querer fazer, a vontade de cada um de nós querer fazer, se nos unirmos, faremos uma Angola cada vez Muito obrigado. e não ser só uma pessoa crítica que quase nada faz e vê com os olhos vermelhos de que o preto é branco. Muito obrigado. Ou o branco é preto. Gê de Freitas. Bem, eu não sei porque que foi chamado aqui, por exemplo, o nome do líder Jaime, com todo o respeito que eu tenho por ele. Quando eu estou aqui no estúdio e eu sou presidente de uma associação de pessoas com deficiência e estamos filiados à ROPED, eu posso falar, por que é que não sou chamado de coração? Se calhar por conta do meu discurso. Eu sei que alguma coisa tem sido feita. Alguma coisa tem sido feita, sim, e boa parte de que acham que está a ser feito a favor, eu digo, não agradeço, porque é um dever, e digo que podia ter sido feito mais. Uma delas, eu disse, é a questão mesmo das residências atribuídas, né? Quando eu disse 20% para a cota da juventude. Por consequência, o Conselho Provincial da Juventude, que é parte da juventude da sociedade, ficou com 80 residências. Por consequência, a associação que eu represento ficou com 2 residências. O que foi? Por consequência, barulho dentro da associação. Perdemos um membro da associação, porque achava que precisava ter direito a uma das casas, foi atribuída. Deram 2 residências. E a pessoa da associação achou que devia ser
uma para o presidente, outra para o vice-presidente, porque só são duas. É que eu digo, quando se pensa que está a fazer favor à juventude, está-se a causar só mais problemas à própria juventude. Eu disse aqui que quase iam se partir as cabeças por conta de casas, porque alguém achou que deve dar casas à juventude. E eu reprovo aqui e repito, não se dá casas à juventude. A juventude é parte do processo de desenvolvimento. Agora, como eu disse, algumas coisas têm sido feitas. E nós também não temos esperado de braços cruzados à espera que façam por nós. Estamos, por exemplo, a negociar agora com o INE para que nesse processo do censo, eu sei que é um processo que tem empregado por tempo limitado, sim, mas tem empregado muita gente na altura do censo. Queremos que as organizações de pessoas com deficiência sejam tidas em conta nesse processo, nos seja atribuído algumas vagas para metermos os nossos filiados. E o líder já me falou comigo que o processo está em curso, não sei qual é a conclusão, mas provavelmente será positivo. Agora, para terminar mesmo, os problemas da juventude são generalizados. Não podemos estar aqui a citar educação, residência, primeiro emprego. São generalizados. A forma de resolver deve ser também de forma generalizada, passando fundamentalmente pela forma como quem governa olha para esse setor. Os jovens é preciso serem vistos numa perspectiva diferente para começarmos a resolver os problemas de uma forma diferente. Porque está provado que nessas 3 décadas de governação, 4 décadas de governação, não foram eficazes na resolução desses problemas. Então precisamos alterar a forma. Nathaniel, já tem conclusão? Eu, sim, em gesto de conclusão, relativamente a esse último ponto. Em gesto de conclusão, relativamente a este último ponto, a Lei 13.146/2015 explica exatamente quais são os direitos da pessoa com deficiência. E queremos aqui trazer a ideia, é mesmo para terminar, queremos que estas pessoas com deficiência se envolvam mais, ou seja, é necessário também que às vezes vamos à procura, vamos atrás de pessoas que fazem parte de uma determinada associação. Temos a OIO, temos a Associação dos Desportistas, são tantas associações que também, por um lado, poderá ser caminho para ajudarmos. Um outro ponto, eu queria mesmo dizer, eu não sou inimiga do Junilson, nós somos colegas de trabalho. Por isso eu estava a dizer, ele também faz parte do Conselho Provincial de Juventude. Faz parte, era isso que eu queria transmitir. Em termos de conclusão, eu só quero incentivar a juventude que, como jovens, nós somos a força motriz da sociedade, somos a força motriz da sociedade. Quem lutou pela independência de Angola foram os jovens. Então, como jovens também nós, é um incentivo que devemos, se os nossos problemas não tiverem a ser resolvidos e não quiserem dar os nossos